você tem jogos de poder. E hoje o que nós temos no Brasil é apenas jogos de poder. Então, se você entra nesse cinismo, o correto é você chegar ao poder e fazer jogos de poder e destruir a facção adversária. Por que é importante falar isso? Lá vou eu falar de um assunto que eu amo, que é Roma. Vamos. Em Roma, eles tinham uma república que foi a coisa mais incrível. A maior experiência republicana da Terra foram duas. Foi a experiência romana e depois a experiência americana no começo. A experiência romana, eles começaram com uma monarquia. A monarquia, ela teve alguns problemas, especialmente o último dos monarcas romanos, pelo menos é o que a lenda nos diz, e ela vira uma república. E era uma república, era uma espécie de um conselho dos membros das grandes famílias que iam pro Senado, e depois tinha uma coisa que é tipo a Câmara dos Deputados dele, que foram os tribunos, os representantes da plebe, que ao longo do tempo foram ganhando espaço. Por esse modelo, mais um modelo político-militar deles, que privilegiava o desempenho militar dos membros das famílias, criava uma competição para ver quem era o melhor general, o melhor administrador público. Isso fez com que Roma virasse uma máquina que começasse a ganhar dos vizinhos e crescer. Até que surgiu uma potência rival, que foi Cartago. Cartago vai enfrentar Roma, e Cartago leva Roma à exaustão, porque Cartago tinha provavelmente o maior general da história humana, que foi o Aníbal. E ele leva Roma à exaustão. E a República Romana poderia, sei lá, as famílias romanas terem se dividido, terem sido compradas. Cara, Roma, a porrada fortalece. Aquilo era um povo, aquilo era uma república que realmente acreditava em Roma. Eles foram o ápice de uma civilização. Foram tão tenazes que aí eles foram trazendo generais cada vez mais novos. O rapaz que derrotou o Aníbal, que foi o Cipião africano, era um garoto. Quando ele venceu o Aníbal já tinha mais de 30 anos, mas ele começou como um garoto e não é ele. E ele derrotou o Aníbal e Roma venceu Cartago. Ali foi o ápice deles como povo. E depois, o que acontece? Por várias razões, eles viram um império, vêm escravos, eles destroem os romanos proprietários de terras rurais, as pessoas migram para Roma, Roma incha de gente, aí você tem uma briga por terra, aí você tem os irmãos Tibério e Caio Graco, você começa a ter uma revoltas em Roma, e aquele povo que era um só, ele se divide em duas facções, que era a facção dos populares e a facção da elite, vamos botar aí. E aí você começa a ter guerras entre as facções, e é quando o Roma entra nas famosas guerras civis, Mário e Sula, até chegar às guerras que a gente conhece, famosas, que tem o Júlio César contra o Pompeu, né, aquela história toda que envolvia a Cleópatra. Como isso se resolveu? O Júlio César ganhou a guerra faccional. Ele venceu a guerra, e ele fala assim, a gente precisa restituir a ideia de uma Roma una. E ele não poderia, nessa lógica, e essa é a ideia por trás disso, ficar permanentemente se vingando. Então, não foi o Ciro, eu estou esquecendo agora, um dos grandes romanos que se opunham ao César, ele tinha cartas e mais cartas, e quando ele foi capturado pelo César, ele se matou, acho que foi o Catão, o segundo Catão. E ele tinha as cartas, o César podia pegar todas aquelas correspondências que ele tinha com outros nobres e tornar público, e não, o César não fez isso com ele. O César se tornou um líder único em Roma ali, e ele falou, vamos restituir Roma. O César morre, ele é morto no Senado, e aí assume o Augusto, Otávio Augusto, que se torna imperador, e aí a Roma entra num outro período de calmaria. O pior momento de Roma, se você olhar direitinho, foi esse momento pré-César, quando todo mundo só pensava, não havia mais uma regra una, era todo mundo contra todo mundo, legião romana atacando legião romana. Não é isso que a gente está vivendo hoje no Brasil? Não existe um sentimento de Brasil, e hoje eu sou com o PT, eu sou Bolsonaro, eu quero destruir você, eu quero destruir... Cara, precisa chegar alguém no poder e vai fazer assim, acabou a guerra, vamos parar essa bagaça. Por exemplo, eu quero chegar ao poder, eu quero virar pra um cara de esquerda, eu não quero te destruir, eu quero ver como você vai ser útil no nosso projeto. Ah, mas você não gosta de mim? Eu sei que você não vai gostar de mim, a sua função eventualmente não é gostar de mim, mas esse projeto meu aqui você vai gostar. E assim, vamos tocar essa coisa, eu não vou perseguir você se tiver uma opinião diferente da minha. Mas assim, acabou essa droga. Vamos trabalhar direito. Todo mundo concorda aqui que o Brasil tem terras raras, isso pode ser uma oportunidade pro Brasil ser uma baita de uma nação. Vamos nessa linha. Bolsonaro, eu sei que vocês me odeiam. Vocês são conservadores, vocês são pró-mercado. Vamos tocar uma agenda pró-mercado aqui? Alguém tem que vencer a guerra, que é agora vencer as eleições, e não se vingar. Porque todo mundo sabe que é uma guerra que um quer se vingar contra o outro. Nós não temos que ir pra vingança. E nós temos uma beleza no jogo, que nós temos um outro inimigo pra derrotar. Nós temos o crime organizado agora pra derrotar. Vamos botar o Brasil em guerra contra o crime organizado no ano que vem? Vamos permitir que a pessoa ande na rua com o celular na mão e não seja assaltada. Olha que revolução. O dia que uma moça... Veja só a Revolução Brasileira. Olha como nós estamos atrás. Se conseguimos ano que vem que uma pessoa consiga comprar um celular... sem ficar endividada.
ela conseguiu comprar o celular num preço justo, e depois ela andou na cidade dela sem roubarem o celular dela, o Brasil já melhorou 10.000%. Porque a pessoa foi capaz de comprar o celular sem se endividar, e ela conseguiu não ser roubada. Nossa! Cara, o primeiro presidente que entregar isso já é uma revolução. E eu quero fazer isso. Eu não quero me vingar do cara A, B ou C. Eu só não quero ser otário também, do tipo, eu vou começar a tocar esse programa, mas eu sou sabotado. Se vier me sabotar, aí eu vou pro pau também. Mas eu não tô procurando dividida. E eu acho que as pessoas precisam entender que é este o momento que nós estamos e é isso que nós precisamos já. Urgentemente. É isso, o Brasil precisa disso. Nada além disso. É o fim das guerras faccionais, fim dessa briga que nós temos entre a direita, esquerda, centrão, com blá, blá, blá. Teve uma parada, Júnior,